Esse vídeo é mais um corte do meu Armadores chegando para você. Nós estamos semanalmente no Facebook ou na Twitch. Acompanhe nossas redes sociais para não perder nada das nossas novidades e nem da nossa programação. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações para não perder nenhum vídeo nosso aqui no YouTube. É isso aí, galera. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, continuando aqui na Copa do Brasil, mas já falando especificamente do Vasco, que ganhou do Trem, e nessa próxima semana, na segunda-feira, dia 27, encara o Boa Vista, jogo pelo Campeonato Carioca, jogo que praticamente aí pode deixar o Vasco uma vaga na mão. Cássio Ângelo, o time do Vasco basicamente jogou contra o Trem, foi o mesmo das últimas rodadas, né? A exceção do Galarza, que saiu para a entrada do Eric Marcos. Só tem esse, né, Estevam? Não tem como. Não, contou com a volta do Jair também. Do Jair, que não pôde jogar na última rodada, né? Então, mas é que ele tava alternando com o Barros também, né? E aí entraram o Jair e o Eric Marcos entrou para fazer a ponta esquerda ali. Então, essas foram as mudanças aí no time do Vasco. Mas acho que a estrutura é essa, né, Cássio? O Barbieri vai seguir aí com essa ideia de jogo aí, não vai mudar muito, não, né? Estevão Barros, a gente já consegue ver ali pelo menos a espinha dorsal do time. Léo Jardim, que chegou, já deu para ver que é o goleiro titular. A defesa deve ser essa mesmo. Pumita Rodrigues, Miranda, Léo e Lucas Piton, que fez uma excelente partida ontem. Jair no meio campo, ainda depender de algumas situações que vão chegar. Marlon Gomes, que voltou da seleção agora, e talvez o Andrei, que pode estar voltando ao Vasco. E na frente tem um Figueiredo, recuperando também de lesão, que eu acho que vai entrar no lugar do Pedro Raul. Ontem o Vasco jogou muito bem. O Trem, time do Amapá, não pode ser parâmetro para o Vasco, mas deu para ver algumas coisas interessantes na partida. Toque de bola, coisa que há muito tempo eu não via no Vasco, de verdade. Marcação alta. Passagem dos laterais no fundo e diversos cruzamentos na área. O trabalho do Maurício Barbieri começa já a ficar claro dentro do time, mostrando o que ele quer para a temporada. Agora fica os pontos negativos, Adiel, também, que tem que ser observado no trabalho do Maurício Barbieri, de como o Vasco perde gols. Pelo scout aqui que a gente teve, o jogo foi 31 chutes do Vasco em direção à meta, do goleiro Erisson, do Trem, contra apenas um do time do Trem. Isso. E o Pedro Raul, pelos scouts, ele perdeu 5 chances claras de gol, deu 8 chutes a gol, perdeu 5 chances claras. O Gabriel Peck perdeu mais 2, o Egnaldo mais 2, então o Vasco perdeu, pelos scouts que saíram, 8 chances claras de gol. O Vasco poderia ter empilhado ontem uma goleada histórica de 9-10-0, mas essa questão da finalização é algo que o Maurício Barbieri tem que treinar, porque em jogos da Série A, em jogos mais à frente da Copa do Brasil, essas oportunidades não vão fluir tão naturalmente como fluíram no jogo de ontem. O jogo contra o Boa Vista, Estevão Barros, pode ser o jogo da classificação na segunda-feira vindoura agora. Acredito que o Maurício Barbieri vai manter o mesmo time. Acredito que o Figueiredo e o Orejano possam ir para o banco. E aí fica a dúvida se ele vai colocar o Manu Capasso para estrear, o argentino. O Vasco corre hoje ainda para tentar entregar os últimos documentos e regularizar ele no Bira da Federação Carioca para estrear na segunda-feira. No mais, chegam hoje também o lateral Paulo Henrique do Atlético Mineiro,
uma questão interessante, meu caro Ediel Reis, que o Paulo Henrique ele foi contratado agora em janeiro pelo Atlético Mineiro e está sendo emprestado já ao Vasco. Ele foi para ser reserva lá do Mariano no Atlético Mineiro, jogador pedido pelo Eduardo Cudê, mas essa semana também chegou o Saravia, outro lateral, e aí o Paulo Henrique foi emprestado ao Vasco. Confesso que eu não lembro de um jogador que chega em janeiro e já é emprestado em final de fevereiro. Uma situação bastante curiosa. O número que chama a atenção do Paulo Henrique é que ele é o 6º jogador mais rápido do mundo. Ele bateu essa meta jogando pelo Juventude na temporada passada. Atingiu 37 km por hora. Dizem que é o lateral com mais pintas certas, mais dribles certos, chama a média de 2,8 por jogo, mas causa estranheza ele ter sido contratado em janeiro e emprestado em março para o Vasco da Gama. Mas eu queria saber do Ediel, o Cássio destacou aí, né, os números da finalização do Vasco, foram passar aqui alguns números, foram 60% de posse de bola, 34 finalizações, dessas 34, 14 foram no gol, 14 foram para fora e teve ainda mais 6 chutes travados. O quanto também desses erros de finalização, primeiro, Ediel, também emendando, o que você acha do trabalho do Barbieri e o quanto dessas finalizações não passam também pelo Pedro Raul, né, que é o centroavante, e o quanto também não é responsabilidade dos jogadores e não só do Barbieri. O que você vê aí, Ediel? Você que é um grande admirador do trabalho de Maurício Barbieri, na verdade? Com certeza, acredito que no meio do ano ele já deve estar procurando outro clube para trabalhar, já acertei isso com o Cássio mesmo, imagino que vocês já sabem o que eu vou falar, né? Ele não é treinador pro Vasco, mas enfim. Pode chutar 100 vezes ao gol e acertar 50, tá de boa, entendeu? A meta do futebol mundial é que da quantidade de finalizações que você execute no jogo, você acerte 1/3. Isso é um consenso entre os treinadores do mundo inteiro. Cássio tem razão. 35 finalizações, tinha que ser 10-0 pelo menos. Então o Barbieri tem que botar os caras para chutar a bola no gol, entendeu? Começar a chutar no escuro, chutar de costas, chutar de frente, chutar de cabeça para baixo, finalizar, trânsito de finalização. Concordo com o Cássio também que isso no brasileiro vai fazer muita falta. Assim. No jogo, por exemplo, contra o Flamengo, não vão aparecer todas essas finalizações. No jogo contra o Palmeiras, muito menos. Né? Então é meio óbvio que isso vai acontecer. O fato do Barbieri estar evoluindo no Vasco é natural, ele está com tempo para trabalhar, né? Como eu disse, quando a gente fez o jogo do Vasco com o Botafogo, a gente tem que testar, observar o teste do jogo do Vasco contra um time de mesmo parâmetro. O jogo contra o Botafogo, enfim, teve aquele arbitragem polêmica e tal, então a gente não tem como referência. Contra o Fluminense, o time do Vasco dominou, teve várias chances de fazer o gol, foi 2-0 para o Fluminense o jogo. Esse eu acho que é um jogo para a gente ter como parâmetro. Nesse jogo, o Vasco teve as finalizações que teve, dominou as ações, mas o Fluminense tinha Germancano, foi lá e cravou 2 vezes. Então, isso tem que ser observado. Nem sempre chutar várias vezes ao gol é sinônimo de domínio. Você precisa ser efetivo, precisa ser um futebol que de fato ganhe. Jogar bonito, tudo bem, brincadeiras à parte, Pedro Raul vai sempre jogar bonito. Mas tem que fazer gol, Estevam, tem que fazer gol, cara. O importante é bola na rede, entendeu? A brincadeira é essa, né? Exatamente. Se o gol é só um detalhe pro Barbieri, tudo bem. Mas é pro Barbieri. A torcida do Vasco é que goleia de 50-0 um time que, como o Cássio disse, não pode servir de parâmetro. Agora, jogo de hoje aí com o Boa Vista, qual o seu prognóstico, Gel? Vitória tranquila? 2-0 pro Vasco, já botei lá no Bolota, daqui a pouco vai sair a arte, né? Tá no Instagram, mas é assim, a chance do Vasco ganhar é 90%. Se o Vasco não quiser, ele perde. Se o Vasco não quiser ganhar, obviamente ele perde. Se não quiser jogar, vai perder. Mas não precisa se esforçar muito para ganhar não, viu? Só depende do Vasco. Na mesma linha, você vai, Cássio, ou você discorda? Acho que é o jogo de hoje eu acho que
O Boa Vista é um pouquinho superior ao Trem. Não é muito. O Boa Vista vem fazendo uma campanha muito ruim. O time tradicional da Rua Abacaxá, no Rio de Janeiro, mas eu acho que o Vasco passa assim sem dificuldade. 3-0. Eu acho que hoje tem gol de novo do Nenê, que fez um golaço no último jogo. O gol do Eric Marcos também foi muito bonito. Eu quero ver mais esse time do Vasco jogar. Realmente, o último jogo ele teve, assim, alterações durante o jogo muito interessantes. Quando saiu o Alex Teixeira e entrou o Nenê, o time parou de cruzar muitas bolas na área, Estevão Barros, e passou a jogar mais pelo meio. O Nenê tem contrato só até o final desse Campeonato Carioca, mas eu acho que ele joga tranquilo até o final do ano se ele aceitar uma reserva, ele aceitar que não vai jogar todos os jogos, ele aceitar que vai ter outros jogadores para dividir o protagonismo com ele. Porque é um jogador que quando entrou contra o Trem, o jogo começou a fluir mais por dentro. Então, variação tática é inegável a qualidade do Nenê. Mas, claro, é um jogador de 41 anos que vai fazer 42. Tem que ter algumas precauções a mais com ele. Mas, tecnicamente, é um jogador ainda que está sobrando no Vasco e ele e o Jair dialogam ainda sozinho nesse meio campo. Bom, partida de logo mais Vasco e Boa Vista. Então, eu também acredito numa vitória tranquila do Vasco. Acho que o time está numa crescente agora, tá ficando mais claro, como já foi citado aqui pelo Cássio, pelo Adiel, que o Barbieri quer desse time. É uma evolução e é uma chance para confirmar aí, marcar uma sequência de vitórias também, né? 3 jogos aí, seria muito importante essa sequência para o Barbieri. E até porque no final de semana seguinte teremos o clássico com o Flamengo, e aí sim acho que é um jogo à parte, um jogo onde mais uma vez a gente vai ter uma ideia de onde esse time está em relação aos seus rivais, em relação ao possível nível da Série A. Então vai ser interessante de ver esse jogo. Diga. Acho que não vai ser parâmetro esse jogo não, porque como diria Dr. Eurico Miranda, o Clássico dos Milhões é um clássico à parte e eu espero que o Vasco tenha mais vontade de ganhar do que teve nos últimos anos. Se perder e empatar, até aqui até na madeira, mas o resultado para mim não vai ser tão importante, mas que o Vasco não volte... tire o peso do jogo, Cássio. Não. Cássio, não vamos tirar o peso do jogo. O que eu quero de verdade nesse primeiro jogo, Adiel, é que o Vasco volte a ter gana, como o Vasco tinha em 2015, 2016, com times até um pouco inferior, mas dentro das 4 linhas o time corria por 2, o time se esforçava e tinha gana. A gente sabia que sempre ia ser jogo duro e sempre prendia o favoritismo para o lado do Vasco. E eu espero que isso volte. O resultado para mim vai ficar em segundo plano. Com a vitória ou com o empate ou com a derrota, vai ficar em segundo plano o resultado. Mas você já está se antecipando. A gente vai falar disso no área da semana que vem ainda. Calma lá. E a gente vai ter que explorar ainda. Isso já é papo aí de quem já tá tremendo na base, na minha opinião, com todo respeito aí. Mas eu acho que vai ser um grande jogo. Se não tiver futebol, pelo menos tem a porrada, é o que eu espero. Mas agora vamos falar do...